Olá! Depois do urso, voltamos. Então vamos lá. A nossa live hoje é sobre nutricionista que morre pela boca. A gente vai falar sobre comunicação. E o que a gente quer falar sobre isso? A gente teve um probleminha lá no YouTube, por isso a gente vai fazer aqui no Instagram. E você que entrar aí pelo link da bio, pode assistir, vai ficar gravado, e aí depois a gente vê o que foi que aconteceu lá no YouTube. Mas a gente não conseguiu resolver o problema do YouTube. Então vamos lá. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a comunicação, sobre como é difícil ouvir, olhar sem julgar. E muitas vezes a gente, enquanto profissional, faz isso e nesse momento você deixa de fazer uma prescrição assertiva. Por quê? Porque você não presta atenção no seu cliente, no seu paciente. Então, é muito importante que você esteja atento em todos os detalhes, para que de fato você consiga fazer uma prescrição que faça total sentido para ele. Então, desde já eu vou agradecendo quem ainda esperou, que está aqui, quem entrou agora. E eu quero que você, por favor, vá passando o aviãozinho para os amigos e para as amigas, ou então assiste depois, porque realmente atrasou um pouco essa live. Mas o que a gente vai falar? A gente vai falar que é muito importante olhar o teu cliente com os olhos e com detalhes. É muito importante, eu tenho um amigo que ele fala que é muito importante você enxergar com os ouvidos e ouvir com os olhos. Quando ele fala isso, a gente diz, meu Deus, que papo de maluco, né? Como é que você enxerga com os ouvidos e ouve com os olhos? Mas na verdade é só para trazer esse sentido de que você vai ouvir e enxergar nos seus detalhes. Porque quando você ouve, você não precisa da visão, você imagina, você percebe o outro. E quando você simplesmente contempla, você também presta atenção em todos os detalhes. Então, assim, é uma historinha que ele fala e eu acho muito legal porque ele traz essa percepção do outro, né? Você realmente se preocupar com o outro. E aí eu pergunto, quem nunca, né? Quem nunca olhou o cliente e disse, o problema dele é esse, vamos fazer assim? Quem nunca o cliente disse que queria emagrecer e você já pegou aquela dieta totalmente restritiva e já foi fazendo para entregar? Quem nunca deixou de perceber o teu cliente para realmente fazer a sua prescrição assertiva, né? Então vamos lá, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou Flávia Carvalho, mestre em nutrição e dietética com especialidade em estilo de vida e qualidade de vida e trabalho no meio fitness e wellness há mais de 30 anos e a gente tem uma experiência nesse meio, um olhar nesse meio que nos fez entender quanto é importante e quanto é falha a comunicação por parte dos profissionais. E quando a gente fala que é falha a comunicação por parte dos profissionais, isso é muito sério, porque assim, essa comunicação é que vai fazer total sentido, total diferença na hora da prescrição. Quando você consegue perceber o teu cliente, o teu paciente e consegue mostrar para ele de uma forma que ele tenha consciência do quanto é importante esse exercício físico, essa alimentação, né? Tudo passa a fazer sentido, porque não é a alimentação para emagrecer, não é a alimentação para ficar com o corpo X, com o corpo Y, é simplesmente para você realmente ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. E o corpo é consequência dessa alimentação saudável. Eu quero agradecer quem está aqui, viu? Com muito prazer, a delícia ter você aqui comigo. Tivemos um probleminha, o YouTube não funcionou e aí acabou que atrasamos e estamos entrando aqui. Vamos dizer que eu fiquei um pouco agitada, mas é isso aí, faz parte e a gente está aqui para a gente realmente aprender a lidar com as diversidades, não é isso?
E isso é muito bom porque a gente está tudo tão programado, tudo feito com tanto esqueminha, testes e mais testes, e na hora H, às vezes dá um BO, já tem que saber lidar com isso aí sem se desestruturar muito. E eu quero agradecer demais, viu? O meu Antônio, meu anjo da guarda, que tá aqui colocando os foguinhos, ele é que me dá essa força, essa vontade de fazer cada vez mais. Brigo um monte com ele, mas ele me apoia demais, viu? E eu quero agradecer muito. Então vamos lá. A gente quer falar sobre nutrição. Eu quero saber se alguém vai no nutricionista, ou já foi, já teve essa experiência de estar com um nutricionista e perceber que ele não te ouviu e simplesmente te entregou uma dieta a qual você não seguiu, né? Então, assim, é muito comum, eu mesmo já passei bastante por isso. A gente vai e aí o cara diz assim, você precisa ter um percentual X, um percentual H, e começa a fazer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer um monte de coisa. Você já fica com raiva e não quer mais saber disso, não quer mais saber da nutrição. Quando, na verdade, a maior função desse nutricionista é trazer essa consciência, é trazer esse olhar para essa alimentação, para essa nutrição, né? E quando você consegue comunicar isso para o seu cliente de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, você consegue realmente fazer diferença na vida dele e pode ter certeza que além dele não largar o nutricionista nunca mais, ele realmente entende a função da alimentação, dessa nutrição, que não é apenas um alimento saudável, mas sim uma construção de um todo. É uma nutrição do espírito, é uma nutrição da mente e uma nutrição física através da alimentação, do exercício. Então, é por isso que eu sou apaixonada, é isso que eu acredito, é isso que eu trabalho a minha vida inteira. E hoje a gente vem com esse formato desse curso que a gente conseguiu realmente envelopar para trazer esse olhar na comunicação, nessa percepção do teu cliente. E aí eu pergunto, quem nunca teve problema de prescrever, atender, passar lá 1h30 na consulta e o cliente depois, nunca mais voltar, né? E aí não fica naquela, eu não sei o que fazer, vou fazer um curso de pós, vou fazer um curso de especialização, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado e eu vou estudar. Oi, Flá, prazer ter você aqui, um super nutricionista. Então, assim, a gente fica com essa questão que tenho que olhar, eu tenho que fazer, vou fazer mais esse curso, mais aquele curso, e cada vez colocando um monte de implementos na sua consulta, e no final das contas, 40%, 50% do teu atendimento do mês é o atendimento que retorna. E aí a gente fica, e o que é que eu preciso fazer para que os 100% das minhas consultas, 100% do meu cliente que eu atendo, realmente permaneça e faça o planejamento que a gente sentou junto. Então, realmente o segredo está na comunicação. Você também, Flá? O segredo está nessa comunicação. E de antemão eu vou dizer que essa comunicação é capaz de você observar ela. Simplesmente, em alguns minutos, você consegue entender quem é o teu cliente, quem é o teu paciente, para que você faça uma prescrição assertiva. Então, antes da gente chegar na técnica, antes da gente chegar na ciência, a gente tem que entender o todo. A gente fala, entenda a embalagem, né? Perceba realmente quem é esse teu cliente, quem é esse teu paciente, para que você consiga fazer essa prescrição de maneira assertiva. E aí você vai entender se ele gosta de variedade, se ele não gosta de variedade, se ele gosta de pesar ou se ele gosta apenas de medir, se tem a necessidade de eu ser mais objetivo ou se eu tenho que ser mais criativo, nesse planejamento. Então, assim, isso tudo são detalhes importantíssimos e fundamentais para que teu cliente, teu paciente realmente abrace o teu planejamento e faça sentido para ele, mas não faça sentido naquele momento simplesmente que ele está com você, mas que faça sentido para que ele permaneça e modifique, transforme a vida dele. Então, se é para emagrecer, se é para engordar ou se é para uma clínica,
é importante que você tenha essa consciência. É importante que você consiga trazer essa consciência para o teu cliente, para o teu paciente, para que ele de fato perceba a importância de seguir o teu planejamento. Então, quando a gente fala o nutricionista que morre pela boca, é porque ele simplesmente já não ouve o paciente dele, né? Não ouve o que o cliente tá ali dizendo, e ele já taxa que ele precisa disso, precisa daquilo outro, ou faz um protocolo que ele já tem lá. Para emagrecer de um jeito, para engordar de outro jeito, se é obesidade é de outro jeito, se é para gestante é de um jeito, se é para terceira idade é de outro jeito. Então, assim, isso pode sim ser o esqueleto da sua dieta, porque isso é técnica, isso é ciência, é importante que a gente tenha. Mas a gente tem que pensar que a ciência vai ser para uma pessoa. Quem vai fazer, quem vai seguir é um ser humano. E esse ser humano, ele tem que ter prazer para poder ele entender de fato e seguir a tua conduta, o teu planejamento. Então, assim, essa comunicação é fundamental que você traga dentro das características individuais de cada um. Aí você fala, nossa, mas como assim? Cada pessoa de um jeito, vou fazer quantas mil dietas? Não tem quantas mil dietas, não tem cada pessoa de um jeito. Cada um é de um jeito, mas a gente só tem 3 tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que são auditivas, as que são mais do ouvir, as que são mais do enxergar e as que são mais do sentir. E as características dessas pessoas, simplesmente a gente consegue observar apenas olhando, não precisa nem ela falar. E quando você identifica qual é esse perfil comportamental dessa pessoa, você consegue saber as características para você conduzir a tua técnica, a tua ciência. Então, é esse tipo de comunicação que eu bato tanto, que eu falo tanto. É a gente perceber o que o outro vai entender. Eu vou seguir a ciência, a gente não tem como a gente não seguir. Não tem como a gente não planejar dentro do que a gente aprendeu. Mas eu preciso adequar essa ciência ao perfil comportamental do meu cliente. E ainda vou muito mais além. Eu tenho que adequar essa ciência ao perfil comportamental do meu cliente, à fase emocional que o meu cliente está. Esse meu cliente, ele está dizendo para mim que ele quer emagrecer, de fato ele quer emagrecer, ou é uma compensação ou uma cobrança que ele está trazendo para mim? Ah, Flávia, mas aí vai virar uma terapia. Não vai virar uma terapia porque você vai identificar, você não vai tratar o problema emocional dele. Mas se você identifica o que está limitando, o que está norteando, qual é a emoção que está norteando a vida desse teu cliente, você consegue adequar uma alimentação de uma maneira prazerosa. E não sendo mais uma cobrança, não como sendo mais um fardo, porque se for assim, ele realmente não vai seguir. Faz sentido? Já passaram por isso? Já passou por isso alguma vez, Flá? Fala aí pra mim. Quero muito conversar com você, viu, dona Flávia? Além de você ter um nome lindo, né? A gente bater um papo. E aí, assim, é sobre isso que a gente fala tanto e a gente quer muito que os profissionais da área da saúde tenham de fato esse olhar e saibam de fato comunicar dessa maneira mais assertiva, né? Então, assim, a comunicação não verbal e a comunicação verbal são fundamentais para uma prescrição assertiva. E essa comunicação, a forma como você passa o conteúdo do teu planejamento para o teu cliente, para o teu paciente, é o grande segredo, é o grande gatilho para que você realmente consiga fidelizar o teu cliente e mais, transformá-lo para uma alimentação saudável. Então, assim, a alimentação, ela é parte da nutrição, mas não é só da nutrição física. Ela faz parte da nutrição emocional também. E muitas vezes, na maioria das vezes, os problemas que a gente enfrenta, a gente que conhece um pouco de consultório sabe, a maioria das vezes, os nossos clientes, eles chegam pra gente com problemas emocionais e descontam na alimentação. Não tem paciência para
fazer um alimento mais saudável, aí dá a desculpa que é caro, dá a desculpa que é trabalhoso, não tem paciência, às vezes não tem tempo, mas tudo porque na verdade ele não tem consciência do que é aquele alimento. Não é isso? Verdade, entender a fase do paciente é tratar cada um individualmente. Exatamente, Flávia. E aí, o que a gente faz? Eu tenho uma colega que fala, mas assim, Flávia, a minha consulta vai para 2 horas. Digo, pois é, né? A gente traça uma estratégia para ganhar tempo, para que o seu tempo não seja desperdiçado em vão e você de fato consiga ser assertivo e efetivo. Então, quando você analisa o perfil comportamental do seu cliente sem ele falar, o não verbal, você analisa as características físicas dele, do caminhar, da postura, você analisa as características da roupa, você identifica qual é o perfil comportamental desse teu cliente, você identifica qual é o perfil emocional que está norteando a vida desse teu cliente, e aí sim você chega para a anamnese. Aí você vai começar a conversar e você vai entrar na sua técnica, na sua ciência, com uma certeza. Se ele é mais do sentir, eu vou usar palavras que façam mais sentido para ele. Se você, não tenho dúvida nenhuma, entenderam hoje, exatamente, é bem isso, Flávio. Então assim, se ele é mais objetivo, eu vou trabalhar com ele de maneira mais objetiva. Se ele é mais auditivo, eu vou trazer para ele formatos que façam sentido para ele. Ele é prático, ele é auditivo, ele é prático, ele não tem muita paciência. Eu não vou chegar para uma pessoa dessa e vou dizer para ela, olha, você tem que pesar a tua comida. Ela não vai pesar, simplesmente ela não vai fazer. E aí ela não fazendo, quando ela retornar para você, se ela retornar, se ela não se encher o saco do planejamento que ela levou para casa, se ela retornar para você, ela não alcançou o resultado. E por ela não alcançar o resultado, na maioria das vezes ela desiste, né? Então, se eu faço esse controle da emoção, da percepção, e eu sei como aplicar a minha prescrição, eu fidelizo o meu cliente. Eu ganho tempo na minha consulta. Eu tenho um retorno efetivo, eu tenho uma prescrição que faz sentido. Eu consigo, de fato, mostrar para o meu cliente a importância do meu planejamento e fazer sentido na vida dele, mostrando o resultado que ele quer alcançar. E assim você ganha o teu cliente, você ganha o teu paciente, mas você ainda ganha uma coisa que é muito melhor, que é o resultado, a transformação. E ele não vai ficar tendo você como muleta, mas ele vai te indicar para uma série de outras pessoas e você vai ter um grande risco de não ter mais tempo na tua agenda e vai ter que começar a dividir com os colegas, com os amigos, porque realmente você não vai precisar trabalhar tanto para ter um ganho maior. Você vai ser muito mais efetivo, a sua consulta vai ter um valor agregado financeiro e um valor profissional agregado a ele, que você pode escalar e cobrar um pouco mais. Quando você cobra um pouco mais, você trabalha menos, você escolhe o turno que você quer trabalhar, quantas pessoas você quer atender por dia, por semana ou por mês, e assim você faz a sua agenda diante do que você entrega, porque você não entrega um planejamento alimentar, você entrega uma conduta, você entrega um programa alimentar, você entrega uma transformação na vida desse cliente. Você consegue fazer ele entender a importância de fato da nutrição, dessa nutrição espiritual, mental, através do alimento, através da comida, do planejamento que você vai ensiná-lo desde a hora da compra até a hora de se alimentar. Faz sentido, Flá? Então é isso, era isso, Celso. Um prazer ter você aqui, viu? Chegou agora, a gente também já tá saindo. Tivemos um problema para iniciar a nossa live hoje, mas amanhã espero que esteja tudo resolvido e a gente não vai atrasar. Então, assim, era isso que a gente
queria passar. E eu quero pedir para vocês, se vocês quiserem, entrem no grupo do link que eu vou deixar aqui, que já está no link da bio. Um grupo do WhatsApp para receber o link da live de amanhã e também um e-book totalmente grátis, simples, falando um pouco sobre essas emoções e esses 4 passos do atendimento que com certeza fideliza. Tenho números concretos de pessoas e profissionais que trabalham com esse formato e conseguiram dobrar o valor das suas consultas, dos seus atendimentos, trabalhar menos, ter mais tempo de qualidade, enfim, é muito prazeroso você poder viver do que você realmente ama, é isso? É muito bom a gente poder fazer, transformar e alcançar cada vez mais pessoas. E é isso que a gente quer, é isso que a gente está formando, realmente um exército do bem-estar, com propósito de qualidade de vida e saúde. Flá, um prazer imenso ter você aqui. Depois quero saber do curso que você fez. Eu já vi umas postagens suas sobre o curso, achei maravilhoso, viu? E tamo junto nesse processo. E é um prazer imenso. E entra no grupo, pega o e-book. Estou disponível para a gente conversar, tanto no direct quanto no WhatsApp. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa comunicação. Então, um olhar que mata em seu atendimento. Como assim? Que olhar é esse? Esse olhar do preconceito? Esse olhar do julgamento? Como é que você consegue olhar e ser assertivo e fidelizar? Então, assim, ele tanto pode matar para o mal, como também pode matar para o bem. Então, quando você abre bem os olhos e os ouvidos e percebe o seu cliente, você consegue prescrever de forma totalmente assertiva e que faça sentido. Então é sobre isso que a gente vai falar amanhã, às 20 horas. Espero, sim, conseguir entrar lá no YouTube e também aqui no Instagram, tá bom? Um beijo também, um prazer imenso. Estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Tchau, tchau.